Romanos 8, a partir do versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. E o verso 18, vamos dizer todos juntos? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém. Santo Pai Celestial, nós nos curvamos reverentemente nesse momento para o estudo da Tua Palavra, bendita, santa, inerrante, inefável, regra infalível, Deus, da nossa fé e da nossa prática. Ilumina-nos, Senhor. Porque sem a iluminação do Teu Espírito Santo, teremos apenas palavras, ó Deus, e não bênção e graça nos nossos corações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo, ele diz aqui, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Ou numa outra tradução, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Alguém diria que essa passagem ela deve ter sido escrita por um homem que não conhecia o sofrimento, ou por alguém familiarizado com nada mais do que as leves irritações e os levíssimos problemas da vida. Mas não é isso não. Essas palavras, notem que elas foram escritas sob a direção do Espírito Santo e por alguém que bebeu profundamente o cálice do sofrimento. Sim, por alguém que sofreu aflições em suas formas mais intensas. Veja o testemunho que essa pessoa nos dá. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são absolutamente para comparar com o peso de glória que em nós há de ser revelada um dia. Essa, então, meus irmãos, foi a firme convicção, não de alguém favorito da sorte. Ele não era favorito da sorte. Não de alguém que encontrou na jornada da vida um caminho atapetado,
rodeado de rosas, mas ao contrário, de alguém que foi odiado por seus parentes, que foi muitas vezes espancado, que sabia o que era ser privado não só do conforto, mas também das necessidades básicas da vida. Então, como explicar o seu alegre otimismo? Como explicar o seu alegre otimismo? Ele não era nenhum masoquista. Qual foi o segredo da sua dignidade sobre seus problemas e provações? A primeira coisa que Paulo nos ensina aqui, com a qual o apóstolo penosamente provado consolou-se, era que os sofrimentos do cristão são de curta duração, que estão limitados ao tempo presente. Os irmãos observaram? O sofrimento de cada um de nós é de curta, de breve duração, e eles estão limitados única e exclusivamente ao tempo presente. Seja 10, seja 20, seja 40, seja 60, seja 80 ou 90 anos. É um curto, é um breve tempo. Isto está em nítido e solene contraste com o sofrimento dos que rejeitam a Cristo. Seus sofrimentos serão eternos, para sempre atormentados no lago de fogo. Isso é o que vai acontecer com aqueles que rejeitam Cristo. Mas, meus irmãos, muito diferentes para nós, os crentes, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os sofrimentos do crente, meus irmãos, são restritos a esta vida na terra, que é comparado a uma flor que sai e é cortada, a uma sombra que foge e não permanece. Uns poucos anos no máximo, e a verdade é essa. E nós vamos passar deste vale de lágrimas para aquele país abençoado, onde lamentos e choros nunca mais serão ouvidos. Foi por isso que o coral cantou. Inda longe Canaã, pés cansados, poeira nos pés, tempestades do deserto, às vezes sede, tantas coisas. Note, meus irmãos, que a caminhada do povo de Israel no deserto, embora tivesse o maná e codornizes, foi difícil. E tivesse a água pura, cristalina, que Deus dava, foi difícil. Não pense que ali não tinha nenhum shopping center. Nem se imaginava, mas não teve nenhum shopping center. Não teve nenhum, desculpe eu usar essa expressão, não tinha nenhum McDonald's. Não tinha nada. Era céu e areia, sol e frio, calor e frio. Então dizia, estará ainda longe Canaã. Essa é a nossa palavra. Mas note, meus irmãos, em segundo lugar, o apóstolo olhou além, com os olhos da fé, para a glória. É o que nós devemos fazer. Nós devemos estar com os nossos olhos sempre além. Devemos estar com os olhos sempre voltados para a glória, e não para a dor e para o sofrimento. Para Paulo, a glória era algo mais do que um sonho lindo. Era uma realidade prática, exercendo uma poderosa influência sobre ele, consolando-o das horas mais críticas e difíceis da adversidade. Este é um dos versículos dos verdadeiros testes da fé. O cristão, meus irmãos, tem um sólido suporte na hora da aflição, mas o incrédulo não tem. O cristão, sim. O cristão tem um suporte muito forte. Porque, note, meus irmãos, Deus não nos tira da tribulação, não nos livra da tribulação. Mas Deus está conosco na tribulação. Por isso que o salmista diz, no momento em que eu andar, que eu passar pelo vale da sombra da morte, significando que ele haveria de passar, e como de fato algumas vezes Davi o passou, não temerei. Eu tenho suporte, tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam, me confortam. Meus irmãos, notem que, agora em terceiro, nós vemos o Filho de Deus, ele sabe que na presença do Pai há fartura de alegrias.
e que à sua mão direita há delícias perpetuamente. Não é verdade? Perante o nosso Deus há fartura de alegrias, e que à sua mão direita há delícias perpetuamente, eternamente. E a fé se apodera deles, apropria-se deles, e vive na alegria reconfortante deles até agora. Assim como Israel, como nós dissemos, no deserto foi encorajado por uma visão do que os esperava na terra prometida, porque quando as espias foram à terra prometida, o que elas viram lá? Uma terra verdadeiramente que mana leite e mel. Os cachos de uvas eram tão grandes que precisaram de ser trazidos numa vara. Ainda esses dias a Nilza recebeu uma foto do Face, ou do YouTube, onde haviam cachos enormes, monstruosos de uva. Falei, meu Deus do céu, eu nunca imaginava que tivesse uva daquele tamanho. E tem aqueles cachos enormes, grandes, que precisaram mesmo de ser carregados. Então, assim como Israel, no deserto, foi encorajado por uma visão de que os esperava na terra prometida, assim aquele que hoje caminha na fé, e não por vista, contempla o que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, mas o que Deus, pelo seu Espírito, tem revelado para cada um de nós. Por isso que Paulo diz, está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Mas há uma terceira lição que Paulo nos dá aqui. E em terceiro lugar, o apóstolo se regozijou com a glória em que nos há de ser revelada. A glória vai nos ser revelada. Porque notem, meus irmãos, que nós vencemos o poder do pecado. Nós estamos diuturnamente vencendo a influência do pecado. Mas um dia nós estaremos longe da influência do pecado. É quando o nosso corpo for glorificado. Quando nós dermos o último suspiro aqui nessa terra, o último suspiro aqui nesse mundo, e adentrarmos os portões celestiais, aí a glória na sua plenitude nos será revelada a cada um de nós, individualmente. Então, tudo isso significa que ainda não somos capazes de ter uma compreensão plena dessas coisas. Como disse Paulo, agora eu vejo como um espelho, obscuramente, não nítido, mas haverá um tempo em que eu vou me ver plenamente assim como eu sou. Então, mais do que uma dica foi concedida a nós. Primeiro, haverá a glória de um corpo perfeito. De um corpo perfeito. Nós estamos aí. Os nossos problemas, e cada um de nós sabe muito bem que seu corpo não é lá tão perfeito, né? É problema de estômago, problema de cabeça, de joelho, e de tantas outras coisas, né? Ou de vascular, ou de coração, disso aí. Mas nós teremos a glória de um corpo perfeito. Naquele dia, esta corrupção se revestirá da incorruptibilidade. E o que é mortal se revestirá da imortalidade. Teremos um corpo incorruptível e teremos um corpo imortal. E o que foi semeado, diz Paulo, em ignomínia, será ressuscitado em glória. O que foi semeado em fraqueza, será ressuscitado em vigor. Assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Meus irmãos, o conteúdo dessas expressões é resumido e simplificado em Filipenses, no 3º capítulo, versos 20 e 21, que diz, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. O quê? Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então essa vai ser a coisa. Na cidade, nossa cidade está nos céus. Eu sempre gosto daquela expressão, até o céu, a pátria do cristão. Até o céu, a pátria do cristão. Por isso nós cantamos, sou peregrino aqui,
em terra estranha estou, celeste pátria, assim é para onde vou. Embaixador por Deus em terras de além céus, venho em serviço do meu Deus. Somos peregrinos, graças a Deus. E um velho pastor falou assim, imagine se o ser humano não morresse, ainda bem que comeu da fruta lá e aí Deus matou mesmo, né? Mas ele falou assim, imagine você com 350 anos de idade e se arrastando como um verme nesse mundo. Passaram para pensar. Mas graças a Deus, para nós os crentes, sabemos que a morte é essa grande bênção, essa consumação. Outra coisa, meus irmãos, haverá a glória de uma mente transformada. Porque agora, como nós dissemos, vemos por espelho em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então você vê verdadeiramente aquilo que sou em Cristo Jesus. A maneira que Deus me fez, que Deus criou a cada um de nós, aí vamos ver verdadeiramente aquilo que nós somos. Você não sabe o que você é. Nem eu, nem ninguém. Já visto que a gente entra em cada crise aí, de repente precisa dos psiquiatras, precisa dos psicólogos para nos medicarem, para nos ajudarem a retomar, precisa do aconselhamento pastoral, o aconselho do amigo, para a pessoa retomar o seu rumo. Então, nós vemos que Paulo nos diz que o envolvimento da luz intelectual, em que cada mente será glorificada, que faixa de luz vai envolvê-la, que capacidade de entendimento vai deleitá-la. Então, meus irmãos, todos os mistérios serão desvendados, todos os problemas serão resolvidos, todas as discrepâncias reconciliadas. Então, cada verdade da revelação de Deus, cada evento da sua providência, cada decisão do seu governo ficará ainda mais transparente, clara e resplandecente como o próprio sol. Você, em sua busca presente pelo conhecimento espiritual, lamenta a escuridão da sua mente, a fraqueza da sua memória, como foi o meu caso, vocês viram aí, né? As limitações de suas faculdades intelectuais. É isso que acontece, o que começa a acontecer com cada um de nós. Então, nos regozijemos, meus irmãos, na esperança da glória que está para ser revelada em você. A glória da esperança que está para ser revelada em mim. A glória da esperança que está para ser revelada em todos nós. Quando todos os poderes intelectuais serão renovados. Quando todos os poderes intelectuais serão desenvolvidos. Quando todos os poderes intelectuais serão aperfeiçoados de modo que você conhecerá como você é conhecido. E melhor de tudo, haverá a glória da santidade perfeita. Esse é o último ponto. O melhor de tudo, haverá a glória da santidade perfeita. A obra da graça de Deus em nós, então, será completada. Ele prometeu que aperfeiçoará o que me toca, como diz o salmista. Então será a consumação da pureza. Fomos predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho, como diz Paulo. E quando ouvirmos, seremos semelhantes a Ele. Então, meus irmãos, notem, nossas mentes não serão mais contaminadas por imaginações do mal. Aquelas imaginações do mal que vêm constantemente sobre a vida, sobre as nossas mentes. As nossas consciências não serão mais manchadas por um sentimento de culpa. Quantas vezes, quantos dias nós nos achamos ali com as nossas consciências manchadas por causa daquele sentimento de culpa. Nossas afeições não serão mais enganadas por objetos indignos. Então, finalmente, o apóstolo aqui pesa o sofrimento do tempo presente em oposição à glória que deverá ser revelada em nós. E como ele declarou que uma não é digna de ser comparada com a outra. Portanto, não deveremos nunca e jamais
comparar os sofrimentos do tempo presente com o peso de glória que será em nós revelado um dia pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.